No Afeganistão, a hospitalidade se tornou uma armadilha mortal, uma história de traição e ganância que envolve banquetes onde as vítimas foram atraídas para um destino final e cruel. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de começar o vídeo, me dá aquela força, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Bom, então hoje o caso que eu vou contar para vocês aconteceu no Afeganistão e foi no período pós-guerra e por esse motivo alguns arquivos do caso foram perdidos, porque muita coisa foi queimada e destruída naquela época. Então tem uma confusão de datas e falta as fotos das identidades de alguns envolvidos. E esse caso ele foi esquecido por um certo tempo, até que em 2015 um repórter do The New York Times foi até um dos presídios lá do Afeganistão para pesquisar sobre a vida das mulheres que estão presas em presídios espalhados por lá. E todas elas têm uma história diferente, mas a grande maioria não são consideradas perigosas, porque elas cometeram crimes mais leves, como furto e adultério. E sim, tá? No Afeganistão, o adultério é considerado um crime para as mulheres. Então, se a mulher trai o marido, ela é presa. Agora, já ao contrário não acontece, tá? O marido pode trair a mulher, que ele não vai ser preso em momento nenhum. E muitas das mulheres que estão servindo pena no presídio estão junto com seus filhos pequenos, porque segundo a lei, a mulher que entrar grávida ou que engravidar enquanto está presa tem o direito de ficar com seu filho até terminar o período de amamentação. E além daquele repórter que foi lá em 2015 do The New York Times, em 2017 outros repórteres voltaram lá, não só do The New York Times, mas de outras TVs aí espalhadas pelo mundo também. E o que chamou muita atenção foi a idade das crianças que estavam presas junto com as suas mães no presídio. E uma delas, que era a mais velha do grupo, que tinha 11 anos de idade, se chama Mina. E ela nasceu na prisão e desde então ela permanece por lá. Ela passou sua vida inteira presa, sem ter acesso ao mundo exterior. E ela fala durante a entrevista: passei minha vida inteira aqui, quero sair, quero ir embora e viver lá fora com a minha mãe, mas não vou sair sem ela. Bom, e para entender bem o que aconteceu com essa menina, por que ela está presa, né, desde o dia do seu nascimento, sem ter feito nada, sem ter cometido nenhum crime, a gente precisa entender então a história da mãe dela. A mãe dela se chama Shirin Gul. A Shirin nasceu na província de Nangarhar, no Afeganistão, e a família dela nunca fez uma certidão de nascimento. Então a Shirin nunca soube qual era o dia do seu aniversário e o ano exato que ela nasceu. E quando ela ainda era um bebê de aproximadamente 2 anos de idade, ela perde ambos os seus pais, então ela fica órfã. E depois disso, ela é enviada para a casa de um parente. Esse parente, que não foi informado quem que era exatamente, tá, fica cuidando dela, e a Shirin conta que ela nunca foi bem-vinda naquela casa. Então ela sofria muitos maus tratos, e além disso também esse parente aí queria se livrar dela logo, porque, segundo a Shirin, seria uma boca menos para se alimentar ali dentro daquela casa. Então a gente vê que era uma condição de extrema pobreza, né, que eles viviam. Então quando a Shirin estava com aproximadamente 11 anos de idade, esse parente faz um casamento forçado. Então arranja um marido para ela. O nome desse homem era Mohammed Azam e ele tinha ali numa faixa entre 35 e 37 anos. Eu não tenho a foto dele, tá? E esse casamento realmente aconteceu. Sim, um casamento infantil e um casamento forçado. Logo depois do casamento, ela vai morar então na casa da família do novo marido, que ficava em Cabul, no Afeganistão. Agora, sobre o casamento infantil, só para deixar bem claro, tá? Que a lei só permite casamentos a partir de 15 anos de idade no Afeganistão. Mas na prática, não é isso que acontece, tá? São muitas as meninas que se casam muito cedo. E de algum jeito ali eles conseguem burlar a lei. E esse casamento realmente ele é oficializado. Agora entra uma parte bem triste aqui da história e da cultura também, né? Das tradições que são seguidas por lá. Alguns desses casos aí dessas meninas, tem meninas que casam até com 9 anos de idade. Geralmente os homens têm 30, 40 anos, né? São muito mais velhos. Tem casos também de homens já idosos casando com meninas muito mais novas. E existem alguns relatos de algumas delas que acabam perdendo a vida na sua lua de mel. Eu não vou dar tantos detalhes aqui para vocês, tá? Porque não é sobre esse caso aqui,
Mas só para vocês terem noção, tá? Porque como que elas perdem a vida? Porque eles batem nela ou algo parecido? Não. Porque uma menina dessa idade não está preparada, né, para enfrentar uma lua de mel. Então lá dentro, vocês já estão entendendo, né? Bom, esse não foi o caso da Shirin. Agora, fora isso também tem outros casos, porque segundo a lei, segundo a tradição deles, na verdade, esses casamentos infantis eles acontecem mais para salvar meninas de situações de extrema miséria. Então, muitos homens acabam casando, sim, com crianças, né? Levam essa menina, então, para casa deles. Ela faz todos os afazeres domésticos, tudo, limpa a casa, tudo isso. Mas eles não dormem com ela. E eles esperam ela chegar a uma certa idade ali, né? Para, então, ter relações íntimas com a sua esposa. E isso é feito porque estamos falando aqui do Afeganistão, um país em extrema miséria mesmo, e lá também as mulheres elas não têm acesso à educação, a maioria delas, tá? A gente não pode generalizar, é claro, né? Tem gente que consegue sair dessa vida, mas a maioria delas não tem nenhum acesso à educação e também não tem acesso a trabalho. Então, segundo nessa ideia deles aí, para salvar essas meninas da prostituição, eles estariam então fazendo um bem se casando com elas. Lá também a poligamia ela é permitida, então o homem acaba se casando com várias meninas diferentes. No caso da Shirin, ela conta depois que o marido dela, sim, maltratava ela desde pequena e forçava, assim, relações íntimas com ela desde pequena. Mas ninguém sabe se isso é verdade. Agora, fato é que a Shirin, ela não engravidou, tá? Muito nova. O que acontece em muitos dos casos de casamentos infantis que acontecem lá, né? A gravidez na infância. Mas ela não. Ela só engravidou quando ela estava com 20 anos de idade. Então, com 21, nasce o primeiro filho do casal. E quando o filho deles nasceu, eles já estavam casados por aproximadamente 12 anos. E esse foi o único filho do casal. Agora, sobre a vida do marido, o que ele fazia da vida? Bom, algumas fontes falam que ele era policial e outras fontes falam que ele era um líder comunista. E já a Shirin fala que ele não fazia nada da vida, que quem trabalhava era ela, que na verdade ele obrigava ela a ser dama da noite para pagar as despesas da casa. E perto dos anos 2000, quando a Shirin estava com aproximadamente 34 anos, o marido dela estava com 60 mais ou menos, e o filho deles estava com 14 anos, entra uma terceira pessoa nessa história, um primo do marido chamado Rahmatullah. O Rahmatullah trabalhava como motorista e o primo começa a visitar a casa do casal com uma certa frequência. E em pouco tempo ele se apaixona perdidamente pela Shirin. E ela também se apaixona por ele. Os dois eram muito parecidos em vários sentidos e todos os dois tinham o mesmo objetivo e a mesma ganância e fome de poder. Então logo depois os dois amantes decidem ficar juntos. Mas tinha um problema, o marido da Shirin. Bom, esse casal, que vai se tornar então um dos casais mais maquiavélicos da história recente do Afeganistão, começa a bolar um plano para se livrar do marido da Shirin e então viver aquela história de amor. E ali naquele ano de 2000, então, eles já completam o seu plano e certo dia, então, eles vão lá e tiram a vida do marido da Shirin e enterram ele no jardim da própria casa. A partir desse ponto, o Rahmatullah, que vira então o amante da Shirin, passa a morar naquela casa junto com o filho da Shirin. E o interessante dessa história aqui é que não foi feito nenhum registro de desaparecimento do Mohammed, né, do marido que estava lá enterrado no jardim. Por quê? A família na época era extremamente pobre, tem toda aquela coisa. E outra, como algumas fontes também falaram que ele era líder comunista, muitos imaginavam que ele tinha perdido a vida na rua, na mão da polícia, ou então de uma gangue, ou algo parecido. Enfim, fato é que ninguém registrou o desaparecimento dele.
e o amante passou a morar com ela. Ninguém desconfiou de nada. É estranho pensar isso, né? Mas nós estamos falando do início dos anos 2000. Isso foi pós-guerra. Pessoas desapareciam por lá e era comum de acontecer. E essa questão aqui facilitou ainda mais a nova vida desse casal. Porque, na verdade, isso foi só o início das maldades que eles vão fazer. Porque depois de juntos, eles vão cometer uma série de crimes e vão enriquecer rapidamente. Então, o casal vai sair de uma situação de extrema miséria e vão começar a ficar realmente ricos. E vão ficar conhecidos ali pelo bairro e muito queridos no bairro também, porque além da riqueza ali deles próprios, eles vão também fazer muitas caridades. E os dois vão ficar conhecidos como Robin Hood e a Lady Marianne, mas não, só para deixar bem claro, tá? Que não era o Robin Hood do desenho que a gente conhece, tá? Era um Robin Hood versão filme de terror mesmo. Então, logo depois de tirar a vida do marido da Shirin, o casal forma uma espécie de organização criminosa familiar. E eles contratam, entre aspas, é claro, né, o próprio filho da Shirin, que estava com 14 anos nessa época, e também 3 membros da família do amante da Shirin. Um deles era o irmão do amante, o outro tio do amante e o outro o sobrinho do amante. Então são 6 pessoas aqui envolvidas em todos esses crimes que eu vou contar para vocês agora a seguir. E o que eles faziam nesse esquema então? Eles pegavam e convidavam taxistas para entrar lá na casa da Shirin. Não só taxistas, tá? No início eles começaram só a convidar taxistas e depois também eles convidavam qualquer pessoa que tinha um carro. Então, muitos desses convites aí eram feitos por um dos membros da gangue e algumas vezes também era a própria Shirin que saía, como ela tinha todo aquele charme, ela tinha muitas roupas bonitas, ela usava perfumes muito caros, ela estava sempre cheirosa, muito bem maquiada. Ela meio que seduzia esses homens também e trazia eles para casa. Assim que eles chegavam ali, então o taxista achava que aquilo ali seria o lugar ali onde a pessoa iria ficar. Então, daí eles falavam, mas espera aí, você não quer entrar um pouquinho? Porque a Shirin é uma cozinheira maravilhosa e ela faz um kebab, que é aquele prato típico, né? Que muitos países do Oriente Médio e dos outros países do lado também tem esse prato aqui, muito gostoso, uma carne feita com especiarias e tal. Então eles falavam, né, para as pessoas, olha, ela fez um kebab maravilhoso, tem um chazinho também, se você quiser entrar, janta aqui com a gente. Vamos lembrar mais uma vez, nós estamos falando, né, de pessoas em situação de pobreza, então carne é muito cara lá também, né? Ser convidado assim para uma comidinha de graça por um desconhecido, para eles seria uma vantagem. Então muitos deles realmente entravam na casa. E infelizmente todos que entravam naquela casa jamais sairiam de lá. Bom, assim que eles entravam na casa, a Shirin, ela servia realmente o kebab e servia também um chá. Só que dentro do chá ela tinha colocado um sedativo e dentro do kebab também ela teria colocado um sedativo. Então, mesmo que se a pessoa não bebesse o chá, ela comeria a carne ou vice-versa, né? Então, os dois estariam ali com o calmante. Logo depois da janta, o convidado então começava ali a ficar meio, né, querendo dormir e tal, acabava desmaiando. No momento que ele desmaiava, então, um dos outros membros da gangue ali pegava uma corda e amarrava no pescoço bem forte até a pessoa parar de respirar. E logo depois da pessoa perder a vida, então, a vítima era enterrada no próprio jardim da casa, onde vamos lembrar que estava também o marido da Shirin enterrado lá. Então eles iam colocando um ao lado do outro. E por que eles faziam isso tudo? Por dinheiro, é claro. Qual que era a vantagem? Bom, eles pegavam então todos os pertences da vítima, se a vítima tinha celular, se tinha dinheiro na carteira, tudo isso. E além disso, o mais importante para eles era o carro ou o táxi, né, que vinha junto com a vítima. Então, logo depois de tirar a vida deles, eles pegavam esse carro, tiravam a placa do veículo e um dos membros da gangue, então, pegava o carro e dirigia até a fronteira do Afeganistão com o Paquistão. E lá eles vendiam esse carro ilegalmente. E mesmo sendo uma venda ilegal, eles conseguiam uma grande quantia com essa espécie de contrabando. Então era assim que eles estavam enriquecendo. Só que tinha uma coisa, né? Os vizinhos começaram a desconfiar, né? Peraí, gente, tá uma coisa muito esquisita acontecendo nessa casa aqui do lado. Então, aproximadamente 2 anos que eles estavam ali,
eles decidiram se mudar. O casal, junto com o filho da Shirin e os outros envolvidos da gangue, vão então começar a trabalhar em outra área lá do Afeganistão. Então eles se mudam para Jalalabad. E lá eles vão morar em outra casa e continuam com o mesmo esquema. E agora que eles estavam em um novo território, eles começaram a mostrar ainda mais as suas riquezas. Nesse ponto, a Shirin se vestia com as melhores roupas e sapatos, estava sempre muito bem maquiada, muito cheirosa, e eles viviam realmente uma vida de luxo. Eles também começaram a dividir um pouco os seus ganhos. Então lá em Jalalabad, eles começaram a fazer caridade realmente. Eles reformaram uma mesquita que tinha ali no bairro. Além de fazer uma pequena reforma dentro da mesquita, eles também trocaram todo o carpete da mesquita, o que é algo realmente muito caro. E fora isso também, toda sexta-feira, eles organizavam um tipo de janta comunitária. Então eles compravam ali os ingredientes, né? As pessoas preparavam as comidas para dar para as pessoas que estavam ali em situação de extrema pobreza. Só que só para deixar bem claro, tá, que essa janta comunitária aí foi feita tudo certinho, tá? Não tinha nenhum sedativo nem nada dentro. E aquilo ali não fazia parte do plano macabro deles não, tá? Eu não sei, eu não entendi muito bem a pira desse casal aqui, mas eles sim eram extremamente maquiavélicos, né? Cometiam crimes terríveis dentro de casa e fora de casa eles tentavam ali então ajudar as outras pessoas. E aqui então onde eles ficam conhecidos como Robin Hood e Lady Marianne. Mas mal sabia a população que o dinheiro usado para comprar aquela comida vinha das vítimas inocentes que foram enterrados no jardim da casa deles. E com o passar do tempo, sem ser descobertos, os criminosos acabam cometendo erros, o que é uma realidade na maioria dos casos. Bom, em 2004, então, eles começam a planejar, a tirar a vida de um empresário chamado Haji Mohammed Anwar. E era um empresário ali da região mesmo, né, que tinha muito dinheiro. E dessa vez, eles decidiram não pegar o carro deles, porque eles já estavam num ponto, né, que eles queriam coisas muito maiores. Então, eles queriam, na verdade, uma propriedade que esse empresário tinha. Então eles conversam com o empresário e falam, vem aqui na minha casa e tal, né? A gente prepara uma janta para você. E então a gente fala sobre esse negócio aí, queremos comprar essa sua propriedade. E esse empresário realmente foi na casa da Shirin e comeu o kebab e tomou o chá com sedativo. Agora aqui nesse ponto, como alguns arquivos desse caso foram perdidos, não foi explicado exatamente o que eles fizeram. Eu não sei se eles fizeram ele assinar lá, passar, né, pro nome deles a tal propriedade antes mesmo de tomar o sedativo ou algo parecido. Mas fato é que eles conseguiram, né, ficar com essa propriedade do empresário sem ter que pagar por aquilo. E logo depois eles fizeram o mesmo esquema, então eles amarraram a corda no pescoço, tiraram a vida do empresário. Só que dessa vez eles decidem não enterrar ele no jardim. Então retiram todos os pertences dele e retiram também a placa do veículo e pegam o empresário e colocam dentro do próprio carro. Um dos membros da gangue então pega esse carro e dirige até perto da outra cidade onde eles moravam antes e abandona esse carro por lá. E aqui eles achavam que o plano deles ia dar certo. Eles abandonaram o cara lá numa área assim onde não tinha muitas casas, nada por perto, achavam que nunca ia achar, né, a pessoa sem vida dentro do carro, mas isso não aconteceu, porque 2 dias depois do carro ter sido abandonado lá, a polícia encontra esse veículo e encontra, né, o empresário ali dentro, sem vida. E mesmo sem a identificação daquele carro, a polícia conseguiu sim identificar e conseguiu identificar a vítima. Assim que a investigação então iniciou, a primeira coisa que a polícia vai fazer é falar com os familiares desse empresário aí. E nesse caso aqui existia sim um registro de desaparecimento do empresário. E o tio desse empresário falou para a polícia, olha, eu falei com ele 2 dias antes de vocês encontrarem ele aqui na estrada. Esse tio, na verdade, ele falou com o empresário, com seu sobrinho, algumas horas antes somente do crime. Então o tio conta que falou, olha, eu falei com meu sobrinho, ele estava no telefone e ele falou que ele estava dirigindo e estava na estrada indo para a casa do casal Shirin e o amante lá, porque os dois estavam interessados em comprar uma das propriedades dele. Então assim que a polícia recebeu essa informação, eles vão direto na casa da Shirin. E quando eles chegam lá,
eles dão de cara com um monte de coisas ilegais dentro da casa. Então, dentro da casa da Shirin, eles encontraram muitas armas, encontraram os sedativos, né, que eram usados lá para a preparação do kebab e o chá. Fora isso também, eles encontraram as placas dos veículos, né, dos carros que eles retiravam lá antes de enviar o carro para a fronteira, e muitos documentos dos carros, né, que eles roubaram das vítimas, e os documentos das próprias vítimas também. Agora, outra coisa que está nesse arquivo, esse é um dos arquivos aí dessa busca e apreensão, né, que sobreviveu àquela todo o restante que foi queimado lá na pós-guerra e tal. Nesse arquivo, os policiais anotaram ali as coisas que eles encontraram na casa, e uma das coisas também que chamou muita atenção dos policiais foi que dentro da casa tinham 22 pares de sapatos femininos. Isso chamou muita atenção deles porque, bom, no Afeganistão, mesmo uma mulher muito rica, ela não tem esse número de sapatos. E a Shirin conta que esses 22 sapatos foram comprados pelo próprio amante, que sempre dava presentinhos para ela. Ela gostava muito de roupas, de coisas. E, além disso, também ela tinha uma grande coleção dos melhores e mais caros perfumes do Afeganistão. Agora, fora isso, durante essa busca e apreensão na casa da Shirin e do seu amante, um dos policiais também notou que a terra do jardim da casa estava meio esquisita e parecia mexida. Então, ali eles começaram a cavar, né, o jardim, e naquela casa eles encontraram lado a lado 6 homens que foram enterrados lá. E muitos deles ainda estavam com a corda no pescoço. E foi assim, então, que eles confirmaram, né, essa parte aqui do modus operandi da gangue. Mas logo depois de encontrar, então, os 6 homens enterrados no jardim, a polícia descobre também que o casal viveu, né, em outra casa, numa outra cidade, alguns anos antes. Então eles decidem ir na casa anterior do casal, e lá eles começaram a cavar o jardim, e lá eles encontraram muito mais. Lá eles encontraram, então, um total de 18 homens enterrados no jardim, e estava também o marido da Shirin. Então, nós temos o empresário, que foi abandonado lá no carro, e fora isso, tem mais uma outra vítima que foi confirmada depois pela própria gangue, que eles também tiraram a vida, também roubaram os pertences, mas essa outra vítima, ela não foi enterrada, foi também abandonada em outro local. Aí a polícia conseguiu encontrar os restos dele e entregaram para a família. Então, no total, tudo aqui, essa gangue então tirou a vida de 27 pessoas. Na verdade, 26 a gangue total, né? Porque o 27º seria o marido da Shirin. E o marido da Shirin, só quem tirou a vida foi a própria Shirin e o seu amante, só os dois estavam envolvidos, tá? O filho da Shirin não estava envolvido na morte do próprio pai, mas o filho da Shirin estava envolvido em todas as outras mortes também. E essa prisão aconteceu em 2004, o filho da Shirin já estava com 18 anos de idade, então ele foi preso, junto com ele também a Shirin e o amante também foram presos, e fora isso também o tio, o sobrinho e o irmão do amante também foram presos. Todos eles foram julgados e eles, assim, foram considerados culpados por vítimas diferentes. Alguns foram considerados culpados por ter tirado um número maior de vítimas, outros um número menor. Mas, mesmo assim, todos eles receberam a mesma sentença no final das contas, tá? Todos os 6 foram condenados à pena capital. Bom, enquanto estavam lá, então, no corredor da morte, vem um plot twist nessa história aqui. Porque a Shirin, que estava em um presídio só para mulheres, falou desde o início que estava grávida do amante e que, por isso, ela não poderia ser pendurada. E com o passar dos meses, realmente, a gravidez dela foi confirmada, mas depois, tá? Aguarda aqui que também tem uma outra questão dessa gravidez aqui da Shirin. Bom, como ela então realmente estava grávida, não pode, né? Ela não pode ser pendurada, porque segundo a lei, uma mulher grávida não pode, né? A criança não tem nada a ver com aquela história ali. Bom, então os outros 5 lá que estavam presos acabaram sendo
executados um a um, tá? Todos eles foram pendurados por lá. E a Shirin, então, ficou lá no presídio aguardando, né, dar à luz a sua filha. Enquanto ela estava presa, então, o juiz lá entra com um novo julgamento para reanalisar o caso dela. E nesse novo julgamento, então, ficou decidido que ela não seria mais pendurada e a pena dela seria diminuída. Então, ela foi condenada por 20 anos de cadeia. E a condenação dela é por ter tirado a vida de 27 pessoas, mas por adultério também, né? Porque ela estava com amante, lembra? Adultério é crime no Afeganistão. Então, ela pegou uma pena até bem pequena, tá? Em comparação com outras mulheres que foram condenadas por lá. Agora, um tempo depois, então, ela fica ali aliviada, né? E a filha dela nasce. Só que a filha dela vai nascer entre 2005 e 2006. Muito tempo depois de 9 meses que ela ficou presa. Lembra que ela falou no início que o filho era do amante, né? Ela falou que ela chegou na prisão grávida. Os cálculos ali estavam errados, tá? Ela não poderia ter chegado lá grávida, porque uma mulher não pode ficar grávida durante 11, 12 meses. Então, ninguém sabe direito o que aconteceu, mas fato é que ela engravidou realmente enquanto ela estava presa. Muitos acreditam que o pai dessa menina, ele é um dos funcionários ali do presídio. Pode ter acontecido ter forçado uma relação íntima com ela? Pode, acontece em outros casos, tá? Isso, infelizmente, é uma realidade de mulheres aparecerem grávidas em presídios femininos. Não só lá no Afeganistão, mas em outros países também. Mas no caso da Shirin, todo mundo acredita que a história foi diferente, porque como ela sempre foi uma mulher muito sedutora e sempre maquiada, sempre cheirosa e tal, e ela queria ficar grávida, né, tanto é que ela falou que estava, mas não estava no começo, então ela pode sim ter seduzido um dos guardas ali, feito, né, com que ele dormisse com ela várias vezes, até que ela conseguiu engravidar. Então, ela fugiu da pena capital. Agora, o triste saber é que a filha dela, a Mina, que nasceu lá no presídio, ela sempre acreditou que o pai dela era um amante. A Shirin sempre falou para a filha, não, teu pai é o amante, ele era o amor da minha vida e ele é o seu pai. A Shirin nunca contou a verdade para essa menina e parece que ninguém mais falou, tipo assim, olha, o cálculo tá errado, tá? Não pode ser ele, porque ele já estava quase sendo pendurado em outro presídio quando a sua mãe engravidou. Bom, depois de muitos anos, em 2015, um repórter do The New York Times vai lá no presídio, né, para falar com as presas que estão lá e começa a entrevistar a Shirin. E a Shirin fala que ela nunca participou de crime nenhum. E ela fala que ela confessou tudo. Aliás, a confissão de todos os 6 membros da gangue ainda existe esse arquivo, tá? A polícia gravou isso, toda a confissão deles. E ela falou que ela só confessou tudo porque ela estava sob tortura. Ela assume que ela realmente ajudou o amante a tirar a vida do marido. E ela fala que ela só fez isso porque o marido era muito controlador, o marido batia nela e fazia ela fazer programas à noite e tal. Mas fora isso, ela falou que os outros, as vítimas lá, né, os taxistas que entravam na casa, que ela não tinha ligação nenhuma com os crimes, que ela não colocou sedativo nenhum na comida e que ela sabia que as pessoas estavam sendo enterradas no jardim, mas ela nunca fez nada. Bom, fora isso também, a Shirin, ela, nas entrevistas, ela é muito confusa, tá? Ela grita muito, ela xinga muito, ao mesmo tempo ela fala de boa, assim, e ela também xinga muito o amante. E, ele é culpado de tudo, olha o que ele fez com a minha vida, por isso que eu tô aqui. E, um segundo depois, ela fala, mas ele é o amor da minha vida, ele é o homem mais lindo que eu já vi na minha vida. Eu e ele e meu filho, a gente era uma família muito feliz. Fora esse repórter, né, que trouxe toda essa história pro mundo aí, em 2017, então, outros repórteres foram lá, não só do The New York Times, mas de outras, né, redes de TV também. E lá, então, eles começaram a conhecer mais sobre a história da Mina. A Mina, em 2017, estava com 11 para 12 anos de idade. E vamos lembrar, né, que essa menina está lá desde o dia do seu nascimento. Eles perguntam para ela como é que ela estava e tudo, e ela fala que ela queria sair e que ela tinha muita curiosidade de saber como que era o mundo exterior e como que era uma TV. Porque lá dentro do presídio eles não têm esse aparelho. Então, a Mina nunca nem assistiu televisão na vida dela.
A única coisa que eles têm de diversão, essas crianças que são naquele presídio onde está a mina, em 2017 era um total de 36 crianças que estavam presas junto com suas mães. A única diversão para elas era um pequeno parquinho ali que tem ali no jardim do presídio. Fora isso também, elas têm uma sala de aula, só que é somente uma sala e são várias crianças de idades diferentes, que estariam então em classes diferentes. Além disso, também só tem um professor que dá aula para todas as séries. E por esse motivo, esse professor consegue dar somente 1 hora de aula por dia para cada série. Então, a Mina, por exemplo, que nasceu lá, está com 11 anos, 11 para 12, né, em 2017, ela deveria estar naquela época na 6ª série, só que na verdade ela estava ainda fazendo a 2ª série. Então é uma história extremamente triste dessa menina aqui, e além disso ela também passou por muitos momentos de perigo. Ela pegou sarampo, catapora, cachumba e outras doenças, e mesmo assim ela nunca recebeu sua liberdade, porque só quem pode decidir isso é a própria mãe dela, a Shirin, a criminosa, a gananciosa, a egoísta da Shirin. Bom, segundo a lei do Afeganistão, então a criança pode ficar ali até terminar o período de amamentação, né? O que é necessário, claro, né, para um bebezinho, estar perto da sua mãe nesses momentos. E até aí eu entendo. Eu acho que vocês, de repente, estão assistindo o vídeo e também entendem, né? Se uma mulher for presa, estiver grávida, sim, deixa o filhinho com ela ali, deixa ela amamentar, tudo aquilo. E depois, então, libera. Só que, no caso do Afeganistão também, tem muitas mães que pedem, então, para ficar um tempo a mais com seus filhos e eles acabam deixando. Tem outra questão também. Para deixar essa criança sair do presídio, tem que ter, é claro, para onde ir, né? Então, tem que ter um familiar que fique responsável lá fora, né? Só que eles só vão fazer isso se a mãe deixar. Falar, tudo bem, minha irmã quer ficar com a minha filha, eu deixo, então, a minha irmã ficar. Então, ela pode sair. Fora isso, também tem outras opções, tá? Eles podem também mandar para um orfanato, se a mãe deixar novamente. A mãe pode falar, então, olha, não vou ter condições, vou ficar presa aqui 5 anos, o que seria o certo, né, gente? Pensando aqui, vida de mãe, né? Pô, vou ficar aqui 5, 10 anos presa, vou deixar minha filha presa junto comigo? Óbvio que não, né? Vou deixar ela viver a vida e vou colocar ela num orfanato. E aí, então, ela tem a possibilidade de ser adotada por outra família, né? De ter uma vida melhor. Mas a Shirin não quer fazer nenhuma das duas coisas, tá? Eu não sei também como que é a questão dos orfanatos lá, né? A gente não sabe. Mas diz a Shirin que ela não vai liberar a filha dela porque ela tem muitos inimigos lá fora. Então, a filha dela estaria em perigo fora do presídio. Só que ao mesmo tempo que ela fala isso, ela também fala com os repórteres do tipo, olha, ela só vai sair daqui junto comigo, então por isso você tem que me ajudar. Tem que falar com o juiz, tem que dar a minha libertação. Então, se você me libertar, a minha filha sai junto comigo também. Parece... Eu acredito que seja um grande egoísmo, é claro, tá? Da parte da Shirin. Ela tá tentando, então, usar a filha dela como moeda de troca. Olha, tá vendo? A menina tá aqui há 11 anos já. Poxa, né? Olha que coisa feia aí pra vocês todos, que vergonha que a gente tá passando, as outras pessoas, os repórteres aqui de outros países vêm aqui. Meu Deus, que situação, a menina presa há 11 anos, tá vendo? Então me libera aí ela sai junto. Tô de boa. Complicado, porque nessas reportagens também, ao mesmo tempo que ela fala essas coisas, ela também pede dinheiro pros repórteres, sabe? E ela foi muito indelicada em algumas coisas com a própria filha dela. Por exemplo, tem uma parte ali que um dos repórteres começa a conversar com a Mina, né? E a Mina conta que tem uma amiga ali, que é a melhor amiga dela, que elas estão sempre juntas ali dentro do presídio. E essa repórter também começa a perguntar pra ela assim, mas o que vocês fazem aqui pra se divertir? E as duas contam, né, que elas faziam bonecas com retalhos de tecido antigo e elas construíam ali as suas próprias bonecas e era com aquilo que elas brincavam. E a Shirin estava passando do lado escutando isso e falou, esse repórter estúpido aí tá perguntando de boneca? Esses estrangeiros também ficam falando só de coisa infantil, que besteira. Sabe, esse tipo de coisa que você vê que não... Ai, gente, é complicado, viu? Isso aí não é mãe não pra mim.
Não sei, o que vocês acham? E eu acho que esse foi uma das histórias mais tristes que eu já contei, não só pelos 27 inocentes que perderam a vida nas mãos desse grupo criminoso, mas pela história da Mina, que passou a sua vida inteira na cadeia do lado da mãe assassina, na sua inocência, acreditando nas mentiras da mãe, achando que o pai dela é o cara das fotos. A vida da Mina foi toda uma farsa. A gente vê que a Shirin, além de mentir para ela sobre a paternidade real, né, quem é o verdadeiro pai da Mina, ela também mente sobre outras coisas, não deixa a menina ser uma criança como deveria ser. A Mina acaba sendo vítima da própria mãe e do sistema também que não libera ela. Bom, a última notícia desse caso foi de 2017 e como é um caso do Afeganistão, é difícil de saber como está acontecendo hoje em dia. Essa informação, infelizmente, não está disponível em lugar nenhum. Bom, eu estou gravando esse vídeo em 2025. Hoje, então, se a Shirin ainda estiver viva, ela está ali com 59 para 60 anos de idade e a Mina está com 19 para 20 anos de idade. E nesse ponto aqui, então 20 anos depois, né, a Shirin já foi libertada, porque ela recebeu a pena, ela reduziu, né, a pena dela, lembra? De pena capital foi para 20 anos de cadeia, então já se passou aí os 20 anos e a filha dela, a Mina, que está com 19 para 20 anos hoje, ou ela foi libertada junto com a mãe dela, ou mesmo ela pode ter decidido sair quando ela completou 18 anos, porque a partir do momento que ela se torna então maior de idade, ela não precisa mais ficar na barra da saia da mãe, né? E ela tem o direito da sua própria escolha. Eu, infelizmente, não consigo informar a vocês quanto tempo realmente ela passou dentro daquele presídio. Eu espero que ela não tenha passado realmente 18 anos. Bom, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse caso maluco. Não esquece de curtir o vídeo antes de você sair. Se inscreve aqui no canal também se você não for inscrito. Um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo.